Olá, bom dia, Bota a salve, salve. cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. O mundo está acabando. Mas enquanto ele não acaba, tem mais um dia de Rolê CL. Olá, meus pequenos anjos. Nesta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Estamos ao vivo nos canais de Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, nas redes sociais, para o Rio Grande do Sul, na Pop TV, para Sobradinho, para Porto Alegre, mais um programa esperando o apocalipse chegar. E o que melhor a gente pode fazer para esperar a chegada do fim do mundo? Quarto dia seguido de São Paulo com a pior atmosfera, com a pior qualidade do ar do planeta Terra. O que de melhor podemos fazer, além de dar umas risadolas sobre temas que não são passíveis de risadolas, como o Rolê CL. Então, estamos começando mais um programa onde falaremos, obviamente, sobre o fim da aventura humana na Terra, como cantou Ivete Sangalo. Falaremos sobre Glauber Braga, que está sofrendo lá na Câmara dos Deputados o risco de perder o mandato. Tem pesquisa eleitoral, notícia boa, notícia ruim. Tem Gustavo Lima, candidato ao Senado. Que maluquice é essa? Estes e outros assuntos no programa desta quinta-feira, que conta com a participação de todos vocês, meus nenéns, e do nosso neném grandão, que é o Vitão, que já não tem mais filmes apocalípticos para separar, porque a gente ficou quase todos, Vitão. Bom dia, Will. Realmente não tem mais filmes apocalípticos, eu preciso ver mais. Mas tá foda que essa cidade de São Paulo em climinha de air fryer, você se sente queimado a todo momento, é incrível. Mas a minha recomendação de hoje é um álbum, na verdade. O álbum Tarital, da Duda Beat, que lançou no começo desse ano, que tem pop, samba, MPB, rock, tudo, muita coisa. Enfim, é isso. Chegou o fim, a aventura humana na Terra. Mas quem nunca chegará ao fim? As baratas estarão caminhando na Terra após o apocalipse. E ele, com seu cabelinho, com seu topetinho, Guga Noblar. Olá, meu Guguinha, bom dia pra você. Já estraguei meu cabelo de novo, Príncipe William. Meti a máquina ontem à noite. Eu fico impaciente com esse cabelo. Né? Eu fico muito velho também com ele. Tá muito branco. Enfim, tá bonito, estamos tá aí bonito, na área. Tá boa a minha imagem? Tá boa. Ou tá lindo, ou tá Guga. robótica? Porque tá meio Depende do que robótico você tá aqui. perguntando, Tá né, Guga? Tá robótico? Se tiver robótico, é hora de fazer o break. Tá robótico? Tá não. Não? Pode seguir. Não. A gente Porque avisa. eu sei que depende. Mas é porque aqui tá robótico. Mas aí não tá maravilha. E a gente não vai falar pelo jeito, né, desse assunto. Então já vou contar aqui na abertura. John Bon Jovi. Falaremos dele? Não falaremos. Não falaremos? Não tá na Então lista aqui da Ele sim. Laura Couto. John Bon Jovi, nosso herói. O cara salvou uma mulher que estava numa ponte querendo cometer suicídio. Ela simplesmente ia se jogar. E ele estava gravando um clipe naquela mesma ponte. O que ele fez? Foi lá e convenceu a mulher a seguir viva, pelo menos por mais um dia. John Bon Jovi, nosso herói. Parabéns. Fãs do Bon Jovi que quiserem conhecê-lo, tá aí a Beijo dica pro também. Bon Jovi. Lembrando Ele com certeza tá assistindo, Guga. que, ao Pode contrário mandar do um que beijo. Guga Noblar diz parecer interessante, estamos no Setembro Amarelo, né? Procure ajuda se você tem pensamentos Por favor. ruins, Isso, negativos. claro. Isso é muito Ligue sério. para o, isso é muito sério. para o CVV. Qual é o número do CVV, Laura Couto? Lógico. Tem o número? Pesquisar, peraí. 188, 24 horas por dia, ligação gratuita, Setembro Amarelo. Estamos aí, depois a gente enfia o pé na jaca. Aproveitando. E parabéns ao Bon Jovi. Parabéns ao Bon Jovi. Mas o tema não é o programa, esse não é o tema do programa de hoje, nós vamos falar sobre o que agora? Sobre ele, sobre a amiga do Guga Noblar, sobre o Carluxo, não tá pegando fogo. Guga Noblar, e você que está assistindo este programa aqui no ICL? O Rio de Janeiro, né, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o chefe de gabinete do Carluxo, o Jorge Luiz Fernandes, conhecido como Jorge Sapão. Tem foto dele pra gente ver se ele parece um sapão mesmo? Sapão. O Jorge Sapão e outras 6 pessoas pela prática... Aí, ó. Jorge Sapão. Lembra o Sapão.
pela prática lógico, né? Tá de explicado. rachadinha no gabinete. O Jorge Sapão pagou 2 boletos em nome do Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí, 7 indiciados, Guga, Sapão e mais 6. Você aí deve estar se perguntando, chefe de gabinete de quem, Guga? Do Carluxo. Carluxinho. Carluxo foi indiciado. Carluxex. Cara, chefe de Ah, gabinete a do lógica Cartucho. é essa, né? Claro O que cara não. tava trabalhando pro outro. Exatamente, mas não foi, Guga. Não. O Carlos Brasil, Bolsonaro... Brasil. É o Brasil do Brasil, como diria a menina maluca lá, que eu esqueci o nome. É o Brasil do Da Brasil. Bia do Braz. Segundo a promotoria, não foram encontrados indícios suficientes para incluir o Carluxo na denúncia. Em nota, o filho do ex-presidente disse receber com tranquilidade a informação do arquivamento, disse também que estava indignado com a denúncia contra o integrante do seu gabinete. Abre aspas, confio em todos os meus funcionários e tenho absoluta certeza de que todos os envolvidos demonstrarão a fragilidade da acusação e suas inocências, Guga Noblar. É mais ou menos a história do ajudante de ordens de Bolsonaro, patético isso. o Mauro Cid, vender e comprar a joia da cabeça dele. Uma Ou safadeza, seja, o chefe de gabinete do Carluxo agiu pelas costas do Carluxo. Ou o Carluxo, com essa Pelas cabeça costas. desse tamanho, é um otário sem fim, É um trouxa. ou ele sabia de tudo, Guga, não é possível. É um imbecil, coitado. Foi traído pelo chefe de gabinete que resolveu, sem que o patrão soubesse, fazer um esquema de rachadinha. Para ele próprio, então, é isso? Não cola, ninguém é idiota. Tudo bem, a promotoria deve ter pensado, Carluxo metido numa rachadinha, não combina. Mas é Francamente. isso. Tudo aponta para isso. Não tem lógica você tirar o cara que é o chefe do esquema. E é a família inteira, velho. Não é só o Carluxinho. O papai tem também suspeita de funcionário fantasma de rachadinha, né? Aval do Açaí, quem não lembra. O irmão, o Flavinho tem o esquema antes. Quem arrecadava as rachadinhas da família Bolsonaro, pesa a suspeita, era a mãe do Jair Renan, a Ana Cristina Vale. Aí depois que ela supostamente traz Jair Bolsonaro e eles se separam, ela deixa de ser a mentora, a responsável por arrecadar a rachadinha, mas era ela arrecadava a rachadinha da família. E aí depois é que entra Queiroz, depois é que entra esses outros plano B, plano C, aí esses outros nomes que estão aparecendo que também fizeram parte do esquema. Mas é um esquema, como eu estou contando aqui, que vem do papai Bolsonaro. E que os filhos copiaram, é isso que conta a história. E aí eles vão lá e passam pano para Carluxinho. É uma patetice, é uma vergonha, é o Brasil do Brasil. E aí, Guga, a galera fala, mas como é que surge Pablo Marçal da vida? Cara, é isso assim, né? A galera vai ficando desgostosa com a política, a galera vai ficando descontente, fala, não, olha só, esse tanto de putaria, ninguém é condenado por nada, ninguém é punido por nada, vamos votar no primeiro palhaço que faz umas propostas malucas aí, por quê? O no que fim as é pessoas propõem não sai do papel. Aí fala, mas o Marçal tem muito voto na periferia de São Paulo. Por quê? Porque você vai na periferia, você ainda encontra esgoto a céu aberto. Você encontra ruas sem asfalto. E aí a galera fala, cansada de tudo isso, vendo essa galera com um monte de indícios sem ser condenada, a galera fala, ou se afasta da política ou vota nessas soluções malucas aí, tipo Pablo Marçal. Claro. Isso aí é um dos motivos da política, do sistema, da república, da democracia, às vezes acabar sendo desacreditada. Porque a justiça é um dos pilares da democracia. Ela tem que ser igual para todo mundo, ela não pode fazer distinção. Ela faz o tempo inteiro. Aqui a gente tem um monte de gente que parece que está numa casta, que está numa condição que a justiça se põe de joelhos a essas pessoas, são os blindados. Então, isso acaba fazendo com que a população desacredite o sistema e eleja alguém antissistema, que é sempre, quase sempre, uma fraude, é quase sempre um charlatão, é quase sempre um aproveitador. Até porque o nosso sistema é a democracia, a gente tem que preservar o nosso sistema. A gente tem um sistema
que é o melhor que a gente já teve em qualquer época, de qualquer período, de qualquer sociedade. Então, a gente tem que aprimorar, mas a gente tem que defendê-lo. E aí o que acontece é isso, é essa brecha para aparecer alguém antissistema, alguém muitas vezes antidemocrático. A galera não perde nada. Aqui é a Eliane Ribeiro, Will com sono. Eu ainda fui todo discreto aqui fazer meu bocejo. Mas... Super discreto. Mas não deu certo. Lucas Nascimento, eu tô indignada com o Brasil. Ainda lembrando outro ex-BBB. A Regina Célia, as instituições criando um mundo paralelo. O Matheus Whittaker, ele é rico, não vai roubar. É uma outra crença que as pessoas têm. A Drica Borran, se der descarga desse cabeção, entope o vaso. O Willa Mello, tiveram um grande professor, o Bolsonaro. E a Carla Marques, esses funcionários só desapontando o patrão. Ninguém sabe de nada. É tudo sem ninguém saber. Outro que está, dessa vez, não de boa com as instituições, mas com problemas, é o deputado Glauber Braga, Guga, com 10 votos favoráveis e 2 contrários no Conselho de Ética da Câmara, aprovou ontem o relatório da cassação do deputado Glauber Braga, para a abertura do processo, né? O Glauber é processado por ter expulso com uns tabefes, uns pontapés, um militante do MBL no Congresso no dia 16 de abril desse ano. Após o resultado, o Glauber deu entrevista, disse que está sendo perseguido por Arthur Lira, disse que o Lira está jogando pesado contra ele, mas que não vão chantageá-lo. Além disso, disse que uma empresa que recebeu verba sem licitação do governo Bolsonaro estaria agindo para testemunhar pessoas que para silenciar pessoas que testemunhariam blá, 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 contra o presidente da Câmara. Tem aí o videozinho do Glauber fazendo a denúncia. Aí o Glauber dando umas bicudas no cara, mas vamos ver a denúncia que o Glauber fez aí ontem na Câmara. Que a nova SB tem uma articulação direta e pessoal com o senhor Arthur Lira e que saiu do computador da nova SB a carta para que uma pessoa ficasse calada em relação a acusações a Arthur Lira, oferecendo 4.800.000 reais. Olha, nós vamos ter próximos 40 dias que vão ser muito importantes para a gente passar limpo o que está acontecendo no Brasil. Vou me defender com todas as energias, mas não posso e não vou me calar em relação às ações do senhor Arthur Lira e o que ele faz com o Brasil. Eu falei hoje de manhã no N1, Guga, vou repetir agora o que eu falei de manhã para quem não acompanhou. Tirando pela régua da moralidade, do decoro parlamentar, eu acho que o Glauber tinha que ser cassado. Seguindo, ou pelo menos censurado, uma censura grave, assim, uma punição grave, porque não me parece que é adequado um deputado quebrar o decoro da forma como o Glauber quebrou. Ah, William, mas o cara vai lá para provocar. E o Glauber quer a provocação. O Glauber é deputado, o cara não. Dito isso, repito o que falei no N1. A gente pegou o vídeo do Éder Mauro, Sim. Laura Couto? Dito isso, Guga, esse cara aqui não tinha que ser cassado? Roda aí o vídeo, por favor. Esse cara aqui, ó. Canalha é teu pai! Quem quiser na minha cara aqui, isso é homem! Vem! Esse cara aí, ó. O gente que tu vai levar! Quem é o canalha? Quem é o canalha? Esse cara aí. Quem é o canalha? Esse deputado que deu um tapa na cara e um soco na barriga de um bancário militante que estava lá na Câmara dos Deputados, não vai ser cassado, Guga? A mulher que saiu na rua em São Paulo, lembrando que deputado tem decoro em qualquer lugar, né? Não é só na Câmara dos Deputados. Você pode quebrar decoro em qualquer lugar, porque você está investido de parlamentar o tempo todo. A senhora, a Ronald McDonald do fascismo aqui em São Paulo, que saiu com uma arma atrás de um homem negro, aí ó, essa aí ó, Guga, deputada federal, um dia antes da eleição, descumprindo decisão judicial. Essa cena me pega muito, dela indo com a arma contra a parede, assim. Volta um pouquinho o vídeo. Esse vídeo me pega muito, assim. Ela indo com a arma, ela vai indo contra a parede, assim. Ela dá com
Ó, um pouquinho mais. Aí, ó. Ela vai na parede, ela volta. Essa senhora que fez isso aí, Guga, vai continuar deputada? A Ronald McDonald. A Ronald galera McDonald. tá lembrando aqui. A Ronald McDonald McDonald da vai política. ficar como deputada. O Nicolas Ferreira, que vestiu uma peruca numa sessão da Câmara dos Deputados para ser Só transfóbico, isso. E foi homofóbico. vai continuar deputado? Transfóbico. Então essa é a pergunta, Guga. Tem que caçar o Glauber? Beleza. E os outros 200 deputados? E esses 3 exemplos que eu trouxe são 3. E os outros vários exemplos de quebra de decoro parlamentar por parte de deputados de extrema-direita? Se você quiser usar a mesma regra para todo mundo, acho válido. Agora, não dá para punir o Glauber por um erro, na minha modesta opinião, né? Acho que a gente pode fazer até o debate, né? Que o MBL vai para provocar. O Guga conhece, acho que melhor do que ninguém, o pessoal do MBL. O pessoal do MBL vai para provocar, para apanhar, para fazer VT. Foi para fazer VT, apanhou e o Glauber caiu na pilha dos caras. Agora, não dá para achar normal caçar o Glauber, Guga, e deixar a Carla Zambelli deputada. E deixar o Helder Mauro, que deu um tapa na cara do cara, deputado. Não dá, Guga. Não tem como, é isso, tá completamente sem credibilidade, né, o Conselho de Ética, porque já não agiu nunca. A Beatriz Souza tá lembrando, e o Frias, Guga, o Mário Frias arrancou meu celular. O Frias bateu no Guga, pô. Daniel Silveira. Não, o Frias arrancou meu celular. Ah, mas Claro, mas tocou em enquadrado como você, quebra de tá decoro. errado, pô. E o Daniel Silveira, que 2019, sei lá, pegou meu celular e arremessou no chão, meu celular quicou como se fosse uma bola de basquete. Ele ficou ameaçando me bater, falou que ia quebrar a minha cara, falou que ia enfiar porrada em mim e quebrou meu celular. Isso tudo dentro da cama, nesse mesmo local onde o garoto foi expulso praticamente, só que eu lá de dentro ainda. Ali, de onde começa a expulsão desse garoto pelo Glauber, foi onde ele arremessou. Muito pior do que ter tirado o garoto foi quebrar o celular de um jornalista porque fez uma pergunta que não gostou. Aconteceu nada, absolutamente nada. Nunca aconteceu nada. E aí um conselho de ética que não tem mais credibilidade, que passou anos inócuo, que não atua, que não coloca ordem na casa, agora ser usado, ser aparelhado pelo presidente da Câmara para perseguir um adversário político dele, porque o que está acontecendo é isso. O lugar que não age mais resolveu agir, não resolveu agir, resolveu perseguir um adversário político do Arthur Lira, alguém que comprou briga com o Arthur Lira, que o Lira já tentou caçar num primeiro momento, porque foi interpelado por ele. Um dia o Glauber interpelou o Lira de uma maneira veemente dentro do plenário e aquilo já foi levado ao Conselho. Já tentou ali caçar, só que estava muito fraco ainda. Aí agora vai usar esse caô, essa desculpa de que ele, de fato, perdeu a linha, caiu na provocação e cometeu um ato que pode ser configurado como quebra de decoro. Mas é patético um Conselho de Ética que está parado há anos agir neste momento apenas. O Marcos Duval, fica Guga. óbvio. O Marcos E Duval. Perseguição. O Marcos Duval mentiu, Marcos chamou Duval. a TV Senado pra mentir. O Marcos Duval tá dormindo dentro do plenário do Congresso pra fazer Tem esse VT, Guga. pastelão. Como é que pode, cara? Sabe, não dá. Cara. Vai ser o fim completo de qualquer resquício de reputação que poderia existir no Conselho de Ética. Ele só passar a agir neste caso. Porque ele não está tentando agir como um Conselho de Ética, e sim como um conselho inquisitor que está indo perseguir um adversário político. Então não dá. E esse caso, sinceramente, eu não sei se seria de cassação ou de alguma outra punição. Mas que alguma punição teria num país civilizado, teria. Mas o Brasil não tem um conselho de ética atuante. Atuar neste caso, e ainda mais com cassação, é a completa rendição do Conselho de Ética aos interesses e à perseguição do Arthur Lira. O Osório Nascimento diz, esse William é mala pacas. Osório, nesse momento a Fórum está transmitindo o programa 11h30, a TBT está transmitindo o 11 News, o Luigi está fazendo um react eleitoral e a TV 247 está passando o Giro das 11, tá? Então, quiser, tem várias opções Perguntaram aí aqui, ó, a Ana de me programa ao perguntou vivo. se eu processei o Daniel Silveira, por exemplo, e a justiça disse
que o que ele fez é errado, ele passou do ponto, mas Porém, como ele tem foro privilegiado, juro por Deus, velho, eles falaram que como ele tem foro privilegiado, estava dentro da Câmara, então não é passível de punição. Tipo, a justiça validou que um deputado pode quebrar o celular de um jornalista porque ele tem foro. É porque ele tá dentro da Câmara e tem aquela questão de poder fazer o que quer ali dentro, até quebrar celular, pelo jeito. o Sávio disse, tem um cabaré perto da minha casa que é mais organizado que a Câmara. Respeito os cabaré, que realmente eles são muito mais organizados. A Vanessa Dessler, o Conselho de Ética da 5ª Série. O Jean Rodrigues, o Will para deputado, Deus me livre e guarde. Eu votaria. Tá repreendido em nome de Jesus. O Bad Dog deveria ganhar uma medalha. O MCNM disse a mesma coisa. E é isso por enquanto. Guga, a Samia Bonfim também fez uma defesa do Glauber. A Samia é deputada federal também, esposa do Glauber Braga, também fez uma defesa do deputado e também falou sobre a remoção da escolta dela. O Lira só fez isso. Lembrando que a Samia teve o irmão assassinado há pouco tempo, né? Vamos ver o vídeo da Samia falando também na sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Guga. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito, depois que aconteceu a tragédia com minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para outra ele cortou a escolta. Ninguém entendeu, eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque naquele mesmo dia havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender por que isso tinha acontecido, e até hoje eu não tenho nenhuma resposta. Então, se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer, saibam, sim, ele é capaz de ir até as últimas consequências mais cruéis para penalizar aqueles que ele considera adversários. O presidente... Aí, Guga, é incrível Esse Lira é um pateta, como velho. o Arthur Esse Lira é uma vergonha. Ele se acha imperador do Brasil, né, cara? Exatamente. Já vai perder o seu posto, Lira, de comandante da Câmara. Se prepara, velho. Daqui a pouco você não tem mais um bando de guardinha do teu lado, você não é mais a estrelinha da Câmara, e os jornalistas vão sim pra cima de você, porque você tem telhado de vidro, você tem um monte de história nebulosa, você é suspeito, e suspeito tem que ser tratado como é. E a gente não tem espaço hoje para ir pra cima de você, mas teremos em breve. Se prepara. Arthur Lira é um pateta, é um sujeito que usa o poder em benefício próprio, é um oportunista político, é alguém que não está na política para fazer da política algo que é benéfico para o bem comum, para a sociedade. Ele está ali para usar a política como uma escada para ser alguém que tem dinheiro e poder. Basicamente é isso, é um carreirista da política e do pior tipo ainda, né? Esse é o Arthur Lira e ele tá perseguindo o Glauber. Tá aí a Samia, que é a mulher do Glauber, contando essa história de perder o apoio que tinha ali de policiais, de seguranças, por conta de uma perseguição política patética, de alguém que não tem escrúpulo, que não tem ética, de um sujeito baixo capaz de tudo, de ir, como falou a Samia, até as últimas consequências. Ai, Guga Noblar, vamos continuar falando sobre política, só que agora sobre eleições, o nosso quadro... Não sei não, Trililili. Vai chegando o fim da semana, a minha cabeça já vai parando de funcionar. Mas é o quadro duro, horário. viu, meus queridos? Tá duro, meus queridos, como diria a Gabriela Varela. Guga Noblar, pesquisas em São Paulo. Tivemos 2 pesquisas ontem, falamos uma delas aqui no programa. Primeira delas, pesquisa de quem quer essa pesquisa aqui, ô Laura Couto? Da Quest. Quest traz Nunes 24, de 19 para 24, Marçal de 19 para 23 e Boulos de 22 para 21. Todo mundo oscilou na margem, o Ricardo Nunes subiu um pouquinho fora da margem, o Marçal subiu um pouquinho fora da margem também, o Boulos oscilou na margem, manteve a mesma. O Datena e a Tabata já foram com Jesus. Segundo turno, Nunes 50, Marçal 30, Nunes 48, Boulos 33, Boulos 40, Marçal 39. Então essa é a pesquisa de São Paulo. A gente nem trouxe a outra, né, Laura Couto? A da Atlas Intel a gente trouxe ontem, né? A gente falou ontem, né? A gente trouxe a Atlas Intel ontem. Tem uma divergência aí, Guga. Os trackings que eu tenho acompanhado, feitos
pelos partidos, eu recebo alguns deles. Tracking, para quem não sabe, é uma pesquisa que os institutos fazem para as campanhas, que é diário. Então todo dia tem uma oscilaçãozinha e tal, mostram os movimentos menores. Os trackings que eu tenho acompanhado, não só do pessoal do PT, mas de outros partidos, são trackings que mostram mais ou menos o que mostra a Atlas Intel, que é o Boulos um pouquinho na frente, 28, 29, na casa dos 30 ali quase, o Nunes um pouquinho para baixo e o Marçal um pouquinho para baixo, mas todos muito perto, muito parecido com o Atlas Intel. Essa pesquisa aí já mostra um outro cenário, o Boulos em terceiro, o Nunes mais os três empatados dentro da margem de erro. O que eu acho que é movimento, Guga, para a gente ficar atento, é que para mim o Marçal estagnou, ou seja, ele está parado mais ou menos, não vai crescer muito mais do que isso, e o Nunes está fazendo um movimento de recuperação. Ainda me parece, pode ser só torcida também, que o cenário mais provável é Nunes e Boulos no segundo turno. Eu acho que vai ter um voto útil aí da Tabata e do Datena para o Boulos, desidratando as candidaturas do Boulos e da Tabata e do Datena, para impedir um segundo turno Marçal e Nunes, por exemplo. Só que o pior cenário de todos é o melhor cenário. O melhor cenário para o Boulos é o pior para São Paulo, né? Que é Boulos e Marçal no segundo turno. Tá muito apertado. O risco do Marçal virar prefeito é contra o Boulos. Então, assim, Claro. nos outros cenários todos, o Nunes ganha de todo mundo, do Marçal e do Boulos, Guga. O Nunes indo para o segundo turno, muito provavelmente será eleito. Para o Boulos vencer, ele tem que ir com o Marçal. Para o Marçal vencer, tem que ir com o Boulos. É isso que está mostrando. A rejeição dos dois é muito alta. São os mais rejeitados, então só vencem um contra o outro. A Tabata, cerca de 30% do eleitorado do Lula está com a Tabata. De quem votou no Lula está com a Tabata. Então, 30% de potenciais eleitores, pelo menos, da Tabata para o Boulos, né? 3 vezes 8, 24, então dá 2,5 desses 8% da Tabata, pelo menos uns 2,5 pontos podem migrar, ou 2 pontos que seja, podem migrar para o Boulos. É isso que ele vai correr atrás agora. A estratégia do Boulos O voto útil, partir, né, já para aquela cascata do voto útil, né? Então, ele já vai usar isso agora, vai tentar, claro, conquistar pelo menos esses uns 2 pontinhos a mais aí, só com eleitor da Tabata, o que, numa disputa tão parelha, pode ser o diferencial para ele garantir o lugar no segundo turno. Como disse o príncipe William, a maioria das pesquisas, todas apontam Boulos em primeiro. Essa é a primeira pesquisa com Boulos, não é nem em segundo, em terceiro, numericamente, mas todos podem estar em primeiro, segundo e terceiro dentro da margem de erro. Agora, nessa pesquisa, o Marçal subiu 4 pontos, subiu acima da margem de erro. Tem talvez uma tendência o Nunes de subiu ainda 4 também, a margem também de leve subida para esses caras nesta pesquisa. Essa é a tendência. Talvez o Nunes, pelo jeito que está salvando ele, é o programa de TV que faz efeito, né? Tem 6 minutos 10 de televisão. minutos. O cara tem tempo só uma porra para falar. 7, sei lá. 7 ele minutos. tem muito tempo. Ele quase 7, são 6,5, se eu não me engano. Então é muito tempo e tá fazendo efeito, né? A galera tava querendo ver, será que ainda funciona? A TV funciona. E também o Tarcísio, que está do lado dele, ao contrário do que o Bolsonaro, né, que até disse para o Tarcísio não fazer campanha pro Nunes, mas está fazendo. E as pesquisas mostram que o Tarcísio atrai mais voto em São Paulo do que o Bolsonaro. Então, pelo jeito, é essa fórmula que está levando o Nunes a respirar e a ter uma chance de segundo turno. Os votos do Datena, a gente não sabe ainda. Pode ser que uma parte, mais uns 2 pontinhos aí, migrem para o Pablo Marçal. Isso é um problema. Guga, vamos falar sobre Fortaleza. Aqui em São Paulo está apertadinho, mas em Fortaleza também está apertadinho. Capitão Wagner caiu de 31 para 24, ou seja, fora da margem de erro. O André Fernandes foi de 14 para 21, subiu 7 pontos percentuais. Que tragédia, né? Raspadinha. Mas aí o movimento que a gente tinha previsto. O Evandro Leitão também foi de 14 para o 21. Ou seja, os apoios de Bolsonaro ao André Fernandes e do Lula para o Evandro Leitão deram resultado em Fortaleza. Em várias cidades, o candidato do Bolsonaro está na pior e o candidato do Lula também. Mas em Fortaleza parece que o dedo de Lula e o dedo de Bolsonaro ajudaram os candidatos. O Sarto foi de 22
para 18, ou seja, caiu 4, né? Como a margem de erro é 3, ele oscilou para baixo da margem de erro, e quem deu uma subida razoável foi o Leitão e o Fernandes. Foram de 14 para 21 os dois, 7 pontos percentuais os dois. E o Eduardo, my name is Eduardo Girão, já foi de 3 para 2, já foi com Deus também. Girão só cai, né? Girão tá tonto, coitado, tá perdidinho, sumiu, não tem mais chance. Agora, na pesquisa Paraná, pesquisas de 2 dias atrás, né? Mas o Capitão Wagner estava com 28, aí ele tá com 24, né? E aí o Sarto, do PDT, 18 em segundo, que é o atual prefeito. O André Fernandes com 17, e o Evandro Leitão já estaria em quarto com quase 16, então assim... tá tudo muito parelho mesmo. Esses 3 têm condições de... Teoricamente, o Capitão Wagner era aquele cara que tava todo mundo acreditando que tava meio que garantido no segundo turno. Não tá mais. Não tá mais. Estão empatados, os 3 empatados ali agora. Tá uma incógnita isso aí. E, inclusive, o José Sarto ainda tem chance também. E, enfim, vai ter muito voto migrando também do PDT pro PT em algum momento dessa eleição. Então... É uma eleição que a esquerda, e é Nordeste, né? Mas é uma eleição que a esquerda tem um potencial aí sim. Veremos como é que vai ser o segundo turno, mas está divertido. O que não pode acontecer, óbvio, é André Fernandes, pelo amor de Deus, um moleque, mas um moleque despreparado, que fez campanha para atacarem o STF, quando estavam invadindo e quebrando Brasília, ele fez vídeo, gravou post para rede social, convocando, apoiando, incitando a turminha que estava quebrando Brasília. Esse sujeito tinha que ser caçado. Aliás, está aí, né? Mais um exemplo da piada que é o Conselho de Ética. Eles não caçaram, eles não fizeram nada. Nem teve denúncia. Que hoje é um grande tráficozão contra os golpistas. Esse sujeito que esse cara fez é 200 vezes pior do que dar uma bica na bunda de um chorão do MBL. Ele ele apoiou um golpe de Estado, esse moleque. O raspadinho. Gente, o Guga falou bica. Então, pelo amor de Deus, velho, não dá. Não dá, gente. Esse sujeito tinha que ser caçado, não. Tá podendo virar prefeito. Ô, Guga, passando rapidamente sobre o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro... deu uma apertada o Rio, viu, Guga? Eduardo Paes foi de 60 para 64. Agora, o Ramagem também subiu. O Ramagem foi de 9 para 13, ou seja, o Ramagem subiu 4 pontos percentuais aí também, fora da margem de erro, o que a gente imaginou que aconteceria. O Bolsonaro também impulsionou aí, né? O Ramagem era muito desconhecido e está sendo conhecido como candidato do Bolsonaro. Logo, a gente está aí com o Ramagem agora com 13% e o Paes com 64%, o Tarcísio Mota com 4% e o Rodrigo Amorim, aquele lá que espancou o Leonel de esquerda, com 1 ponto percentual. Então, parece que o Rio também já está definido, né, Guga? O Eduardo Paes está fazendo distanciamento social, né? Nossa, distanciamento social total. E é o Ramagem atrás dele, cuida com a carteira, Paes. Esperto, pra não levar uma banda, não levar um golpe aí também. Ramagem na tua cola. O Ramagem já era, porque começou a campanha, ele já começou a ser conhecido como candidato do Bolsonaro. Um número significativo agora de eleitores já sabem que ele é o candidato do Bolsonaro. A desculpa dele é que não sabiam. E mesmo assim ninguém quer votar. Sou eu. E já era, velho. Mesmo com, acho que é 50%, 60% do eleitorado já sabendo que ele é o candidato agora do Bolsonaro, ele não subiu. Ele tá ali com 13%. Então, é sinal. Ih, travou. Perdemos. A quem interessa calar Guga Noblar. Não, voltou. Acho que voltou. Voltou. Voltei? Voltou. Eu não sabia nem que eu tinha caído, cara. Fiquei falando aqui feito idiota. Deu uma travadinha. Voltou. Então, Ramagem não subiu, mesmo com 60%, sei lá, do eleitorado já sabendo que ele é o candidato do Bolsonaro. Ou seja, acabou pro Ramagem, não há a menor chance de ter segundo turno aí, a gente já pode cravar isso. Passando por Pablo Marçal, Guga, falamos sobre as pesquisas. O Pablo Marçal foi na Bienal do Livro, aqui de São Paulo. Eu fui na sexta-feira passada. Ele sabe ler? Sabe. Tem que sabe. Nosso azar. O Pablo Marçal foi na Bienal do Livro e disse que, Guga, abre aspas, há livros ensinando pornografia na rede pública de ensino. Que livro? Você é um imbecil. Não citou.
e diz que pretende montar uma equipe para banir livros da rede municipal. Agora, presta atenção na frase. Aliás, ele falou sobre o Avesso da Pele, livro que discutia questões raciais, foi banido pelos governos do Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, por linguagem própria. Diz que afirmou não conhecer o caso, óbvio, mas defendeu que as crianças sejam ensinadas, abre aspas, para não se curvar aos comunistas. Agora, olha a frase, Guga. Mentira, velho. Não acompanhei estes casos, mas tudo que for deturpar a liberdade, ênfase em liberdade, a gente vai banir. Caramba, liberdade. Guga, peraí. Como faz sentido essa frase? Não vou... Nem continuar, mas como faz esse sentido, Guga? Não dá, mano, não dá, velho. Ele não pode ser tão idiota, não, ele é. É liberdade, mas depende. Vota nele, isso, é liberdade, mas mais ou menos. Quem vota nele é otário. Ele mesmo diz, quem vota em mim é otário. Então, pra otário funciona você falar em liberdade e colocar um banir na mesma sentença. Isso pro otário não tem diferença, porque o que pega pra ele é liberdade e comunismo. É isso que ele quer. Atacar o comunismo, que ele não sabe nem o que é o comunismo, o débil mental. O comunismo é a melhor parte, inclusive, né? É depois já do socialismo, da ditadura do proletariado, já depois daquela fase do socialismo científico lá ser posto, no final que é o comunismo, quando a gente já termina com o Estado, já não tem nem não tem nem mais a ditadura do proletariado, não tem nem mais Estado. O comunismo já é anarquia, é uma espécie de anarquia, de anarquismo, né? Então já é o melhor momento, não era nem o que ele tinha que atacar, se ele soubesse o que estava falando. Mas enfim, esse débil mental é um oportunista que não sabe de nada, mas que entendeu que tem que usar aqueles símbolos, que tem que atacar os clichês. E é isso que ele está fazendo, está usando os clichês o tempo inteiro para conseguir o voto do bolsonarista. Ele está falando a linguagem do eleitor otário. A gente aproveita para dizer que as falas de Guga Noblar não representam o Rolê ICL, o ICL Notícias, o Eduardo Moreira, o Felipe Neto e Rafael. Não, mas qual foi a fala agora? Não, depois a gente conversa. Guga Noblar, uma ótima pra gente agora aqui. Tinha uma coisa, Guga, que a gente ouvia e que era lenda urbana. Você já deve ter ouvido isso. Você já ouviu falar que na campanha tinha gente andando no ônibus, na fila do açougue, do mercado, da padaria, falando mal de candidatos para gerar conversas públicas? Você já tinha ouvido falar dessa história? É uma história que eu já ouvi algumas vezes e sempre me soou como lenda urbana. Pessoa que vai lá, que é paga para isso. Ou militante mesmo, que vai no ônibus e fala, você viu como o Marcelo é um idiota? E aí fica lá discutindo com as pessoas. Guga, no Rio de Janeiro, 4 alvos de mandados de prisão foram presos e encaminhados à superintendência da PF porque eles faziam parte de uma quadrilha de fofoqueiros. A Operação Teatro Invisível prendeu essas pessoas, uma quadrilha especializada em produzir e divulgar notícias falsas contra candidatos. Basicamente, os caras eram contratados para ser fofoqueiro. Inacreditável. O que é uma coisa que eu faço de graça, inclusive. Imagina ser contratado, Guga. A base do grupo era em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, mas eles atuavam em 10 cidades ali da região. Desde 2016, foram 15 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão e determinado um bloqueio judicial no valor de 1 milhão para cada alvo. Eles já chegaram a ocupar funções públicas e os contratados, depois de receberem as instruções dos coordenadores sobre a propagação das notícias falsas, passavam a circular pela cidade, se infiltrando em locais de aglomeração para falar as fake news para as pessoas. Eles recebiam R$2.000 por mês e 5 mil recebiam os coordenadores, Guga. Era só o que faltava, Guga. Quadrilha de fofoqueiro. Pois é. Antes, eu tô vendo aqui o camarada Braga dizer, Guga, anarquismo e comunismo têm nomes diferentes, não é à toa. Sim, mas o comunismo é uma maneira de se chegar numa espécie de anarquismo, mas antes você passa pela essa fase do socialismo, que é a ditadura do proletariado. Então você, depois chega um momento que você rompe com o Estado, não precisa mais de Estado. O homem já evoluiu tanto com o socialismo, já deixou de ser competitivo, individualista, a ponto de não precisar mais de Estado. A gente consegue sobreviver sem o Estado. Então a gente vai para o que seria o anarquismo. Mas o anarquismo é de um dia para o outro. Ele já quer romper com o Estado em um dia.
comunismo ele tem essa fase de transição. Mas no fim, eles são parecidos. Tá? Pode ficar debatendo aí, não tem problema. Falta só 10 minutos para terminar o programa, tá tranquilo. Cursos aqui pra galera. Vamos lá. Cara, é normal isso aí. Infelizmente, esse esquema de contratar fofoqueiros existe há muito tempo. E não é só na política. Tem empresário que faz isso. É um esquema que já acontece desde quando começou a ter rede social. Existe isso. Tem, às vezes, personalidade, artistas que passam por isso. Tem gente que contrata fofoqueiro, hater, para atacar empresário, para atacar artista. E aí na política já aconteceu, acontece e vai acontecer de novo. E aí tem esse caso que está sendo exposto. Mas, infelizmente, existe muita gente faturando com fofoca mentirosa, com hater em rede social, e na política também já virou um padrão. O Vitor Hugo falou, camarada Guga strikes again. A Drica Boa falou, melhor tipo de quadrilha. Carl Guga Marx, momento Guga marxista. Cadê? Tem uma pessoa, cadê a pessoa? Camarada Braga falou que me ama. Eu também te amo, camarada Braga. O Victor Fernando Verde falou, Guga, manda um beijo pra minha amiga Adriana Corse. Um abraço pro meu amigo Bola de Fogo 062. A Adriana Corse é a candidata Bola de prefeita fogo. lá de Adriana Goiânia, Corse, é isso mesmo, ela é candidata. O... Ela é gente boa. Como que é o nome? O Fernando Minucci perguntou se a quadrilha tá contratando, quer mandar o currículo. Ô Will, o Marcos tá pedindo um beijo aqui, que é aniversário dele hoje. Marcos Quaglio. Marcos Quaglio, beijo para o Marcos. Feliz aniversário para você. Marcos, manda um beijo pro Marcos, Guga. Marcos. É Marcos, não é piada, né? Marcos, Não é Marcos, É um cara, é só um cara. O cara é Marcos. Por que você tá rindo do nome do Marcos, cara? Relaxa, Tá tudo bem, meu. Guga, tá Tá tudo bem. ofendendo o nosso... Eu não sei porque Internauta, eu cara. caio em tanta pegadinha aqui, mas um beijo pro Marcos e, cara, pra Drica Bonrano, que tá aqui sempre nos comentários. Ai, Guga Noblar, pra onde vamos agora? Vamos falar, vamos pra macetada onde? de notícias, porque tem coisa aqui na maçada. Roda a macetada de notícias. Guga, segue o líder, viu? Pelo 4º dia consecutivo, São Paulo registrou a pior qualidade de ar do planeta Terra. Não, mano, não é possível. Estamos ainda em primeiro. Para ter uma noção, a situação é tão grave que, devido ao avanço das queimadas, a Amazônia se tornou o maior emissor de gases do efeito estufa do planeta, Guga. Aí, ó. Um mapinha. Que dele o mapa? Aí é complicado. O mapa. Que dele o Aí é mapinha? complicado. Aí, ó o mapinha. Tá ali, ó. Tá bem tranquilo, pessoal, a De situação, boa. viu? Tá suave. Ontem, durante um evento do G20, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo Lula estuda meios legais para confiscar terras de quem incendeia florestas no país. Ela defende um endurecimento nas leis contra quem espalha queimadas de maneira criminosa. Atualmente a pena é de 5 anos, pena máxima de 5 anos. E Little Guga, eu falei ontem no E-News, muita gente veio falar que eu sou muito pessimista, sou mesmo, viu, gente? Não me parece que a gente vai ter os bilionários... Porque assim, gente, eu admiro muito quem toma medidas de mitigação de problemas sérios, assim, né? Tem que separar lixo mesmo. Eu sou vegetariano também, muito por causa do meio ambiente também, mas por conta dos animais. Tem que fazer xixi no banho, tem que escovar os dentes com a torneira fechada, essas coisas. Mas, Guga, o que destrói o planeta é a indústria capitalista, é o modo de produção capitalista. Francamente. O que acaba com o mundo não é a pessoa que faz xixi e puxa descarga. O que acaba com o mundo é a produção extensiva de gado, por exemplo, que usa muita água e muito terreno. Tem muita gente que fala sobre a Amazônia, né? O povo acha que eles desmatam a Amazônia para fazer shopping center. Não, gente, eles desmatam para fazer pasto para gado, para boi. O Brasil hoje tem mais cabeça de gado do que cabeça de gente. E eu nem estou falando de bolsonarista, estou falando de boi de verdade mesmo. A gente tem um sistema onde poucos recebem o lucro às custas da devastação do planeta. E qual seria a solução, Guga? Os bilionários do mundo, os grandes capitalistas falarem, pessoal, já acumulamos muito capital aqui, vamos dar uma parada, vamos desligar aqui a indústria, vamos tentar... Você vê isso acontecendo, Guga? Quem é o responsável pelo problema? Falando, vamos parar e fazer um freio de arrumação? Não
dá, né, Guga? Aí assim, a gente vai ficar mijando no banho, vai ficar vou ficar separando plástico para colocar no reciclável, mas no fim das contas, quem destrói o planeta vai continuar destruindo. Esse que é o problema, de Francamente. fato. A gente, claro que a população, tendo essa consciência, né, de ser sustentável, claro que é importante também, tem um reflexo, mas o número maior, quem polui de verdade, não é a gente fumando um cigarrinho, é a chaminé de uma grande fábrica, de uma grande indústria. Quem Não que a sua desperdiça chaminé água aí seja pequena na sua casa, você é um poluidor, mas... A chaminé aqui tá sempre acesa, mas Olha o Guga passando fumaça pano pra ele pequena. mesmo. Guga, a gente tá vendo. A fumaça aqui é pequenininha, né? Agora não, esse que é o problema, porque a gente fica pensando, cara, eu vou economizar água aqui, é importante. Mas se a grande indústria não economiza, se não tem uma maneira mais sustentável deles atuarem, já era, não adianta nada, de fato. Porque a maior parte do desperdício, da poluição, da sujeira, enfim, vem da indústria. É em escala industrial que é produzida a poluição e que é produzido o desperdício de energia, de água, de tudo que é sustentável. Então, é claro que a medida maior tem que ser feita em quem está ali no topo da pirâmide, mandando nas fábricas, mandando nas indústrias. Não é a gente aqui no dia a dia, mas essa consciência sustentável tem que ter mesmo. A gente tem que ter e a gente tem que principalmente cobrar, como está cobrando o Príncipe William. Me disseram um negócio muito bom, Guga, que a gente está em medida paliativa. Sabe aquela medida paliativa quando a pessoa já está em estado terminal e aí você só vai cuidando até que a pessoa morra? Então, mais ou menos, a gente tá vivendo isso. A gente está em cuidados paliativos aqui do planeta, porque não me parece ter ponto de retorno e a gente vai só tentando viver o melhor que dá até o mundo acabar. Tem uma comparação que foi feita, é como se a gente tivesse o pessoal do Titanic, né? O Titanic, mesmo se tivesse percebido que ia bater naquela pedra de gelo, né, naquele iceberg, mesmo que percebesse com 30 minutos ou 20 minutos antes de bater, não teria mais como desviar, porque estava em tamanha velocidade que mesmo que tentasse desviar não daria mais tempo. É o que a gente está fazendo, a gente está numa velocidade tamanha de destruição do planeta, de poluição, etc., que a gente está num caminho que parece, infelizmente, sem retorno. A não ser que a ciência, de alguma maneira, consiga revolucionar e despoluir o planeta. Mas do jeito que a gente está indo, essa questão da mudança climática vai trazer uma consequência gigantesca mesmo. É capaz até de, no pior dos cenários, né, ser o fim da raça humana mesmo. Eu, ultimamente, Guga... Não do mundo, né? Mas da raça o mundo humana. vai continuar, a gente é que vai se fuder. O mundo vai falar assim, tchau. eu tô agora começando... eu virei um ativista do aquecimento global, para interromper, não, para acelerar. O mais rápido for... O Guga falou que vai passar um cometa aí perto da Terra, eu falei, cara, tinha que acertar no meio, assim. Mas bater no centro, para rachar em dois. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Aí vamos... A desgraça vai acontecer. E falando em outro que desistiu, Guga, aparentemente o Joe Biden desistiu também. O Joe Biden produziu, no mínimo, uma cena inusitada ontem ao usar um boné de apoio ao Trump. Não dá, né, velho? Nos Estados Unidos. A imagem foi registrada durante uma visita ao Biden a um quartel dos bombeiros na Pensilvânia, mesmo estado onde aconteceu o debate da Kamala Harris com o Donald Trump, um dia antes. A imagem viralizou nas redes sociais, foi usada pelo comitê do Trump, que escreveu que Kamala sofreu uma derrota tão feia no debate que até o Biden está apoiando o Trump. No caso, o Joe Biden, dá pra entender, vai. O Joe Biden justificou... Tá mais pra lá que pra cá, né? Esse aí... Sabe aquele negócio do vovô que... Meu Deus. Sabe, pessoal, todo mundo na sala, o vovô vai e mija no canto da sala, fala, não, vovô, aqui não, vai no cantinho ali. Assim... Dá pra entender o gesto. O gesto foi um gesto, tipo, de união. O sorrisinho tá foda, cara. Meu irmão, com a mãozinha, não dá, mano. Não faz isso, vovô. Um sorrisinho com o boné de do Trump. Não dá, mano. O que fazer? Cara, pior que isso lembra uma vez... Isso é muito... É zoeira demais, né? Você pegar um boné do Trump, meter na cabeça do Biden, ninguém da equipe dele ir lá e tirar, porque deveriam ter sido mais ágeis. Ele ficar andando com um bonezinho, com um sorriso na cara, foi inacreditável. Lembrou uma vez, eu fiz uma matéria pro CQC, não foi ao ar, já revelo,
poucas vezes a gente foi censurado, e essa foi uma delas. A gente tentou, eu e a Mônica Iose, eu era produtor de conteúdo e a Mônica que era repórter. A gente foi numa festa do Sarney era o presidente do Senado ainda, e a gente levou aquele livro, Notórios Bandidos, que tem o Sarney na capa, com o bigodão dele. Notórios Bandidos, o livro que o Sarney mais odeia. E era um evento que era um livro, na verdade, que ia ser lançado sobre o Sarney. Não era aniversário dele, mas era um livro muito importante para ele. E estava toda a República. Collor estava lá, por exemplo. Estava toda a República. Aí a gente levou esse livro, Notórios Bandidos, e tentou fazer ele dar um autógrafo no livro. Foi essa a ideia, né? De pegar, vamos aproveitar aqui que o Sarney está um pouco senil, vamos ver se ele cai. E aí ele quase caiu. Quando ele estava autografando, o assessor dele percebeu que era o livro Notórios Bandidos e arrancou da mão dele. Mas faltou um assessor para tirar o bonezinho, como o Sarney teve no dia que a gente tentou trollar ele. Não teve o Biden com esse boné do Trump, e ficou essa cena ridícula e ruim para a imagem dele, porque reforça a imagem de alguém que não tá muito bem da cabeça, né? Tá meio birutinho. Aqui no nosso chat, o Fábio Camargo, o Will aceleracionista não é real, não pode me machucar, e eu sendo aceleracionista. O Emílio Pauletti lembra que 1 quilo de carne precisa de 17 mil litros de água para fazer. E a galera mijando. Assim, gente, se vocês querem economizar água, não comam carne, tá? A melhor forma de economizar água é você não consumir carne, que gasta muito. Se você comparar o índice do que gasta você fazer 1 quilo de batata e 1 quilo de carne bovina, por exemplo, a diferença é bizarra. E a galera aqui falando do tio Paulo, quer dizer, o tio Biden. Ai, o Ganoblar, cadê o fim do roteiro? Vamos lá. Partir pro pau mesmo. Partir pro pau. Flipei no ICL, não é flopei, é flipei. Assinando o ICL, Guga, você vai assistir a Flipei 2024, garantindo presentes exclusivos. A Flipei, eu quase falei Flipei, não sei porquê. A Festa Literária Pirata das Editoras Independentes é um dos eventos culturais mais revolucionários do mundo, reunindo diversas editoras e trazendo nomes nacionais e internacionais de peso. O ICL fez uma cobertura completa, trazendo discussões sobre cultura, política e resistência, e todo este conteúdo está disponível aonde, Guga? Na nossa plataforma. Aonde? Lá na nossa plataforma. Na nossa, Guga. Só alguns nomes que participaram dessa parada. João Pedro Stedley, Renato Freitas, Érica Hilton, Jones Manuel, Rita Segato, Raquel Ronick, entre outros. Assinando o ICL, você assiste na íntegra os conteúdos da Flipei, garante acesso aos mais de 300 conteúdos exclusivos e ainda ganha presentes. Veja só o recadito que Gabriela Varela e Lindener Pareto, olê. Aí dá os presentes. Me destruiu. Cadê? Volta os presentes! Cadê os presentes? Aí, ó, 2 pôsteres, livro impresso, Utopias Piratas e mais um e-book. Mas quem tem recado pra gente é Gabriela Varela e Lindener Pareto. Não puxaram vídeo, Pareto, olê. Ah, não mostra também. O pessoal do marketing não vai ficar chateado, não. Eu vou dizer que o Giovanni falou, não vou botar o vídeo. Tanto faz. O pessoal não lê o roteiro e depois me culpa. Aí fica complicado, fica a minha imagem fica dele? Sendo que a minha parte é difícil. Tamo aí, cadê? Tamo aí? Temos? Olá. Eu e Gabi Varela temos uma notícia quentíssima para vocês. O ICL está de parceria nova. E aqui no ICL, vocês sabem, a gente acredita na força das iniciativas independentes, na força da transformação pelo conhecimento e na força da literatura para mudar o mundo. E foi exatamente nessa energia que a gente acompanhou de pertinho a Flipei 2024 no centro de São Paulo, um dos eventos mais impactantes do ano de 2024. E olha só que incrível, todas as mesas e debates da Flipei vão estar disponíveis na nossa plataforma. Se você quer acompanhar tudo na íntegra, é só assinar a plataforma do ICL. Aí, além de ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo, além de presentes especiais, acessar os mais de 300 cursos do ICL, você também doa uma bolsa integral para alguém poder ter acesso a tudo isso também. Vamos junto então apoiar a cultura independente e também espalhar o conhecimento que liberta. Vem com a gente nessa! Olá. Qual é o link, Guguinha Noblar, para se inscrever? Lê na tela. É Qual o icl.com.br/Flipei. ICL
bet.com.br/Flipei. Vai lá, assina, que você vai amar e vai fazer parte da nossa comunidade. Dito isso, agradecendo a Vitor Thiago, Mayron Marreta, Beatriz Souza, Guest Buzz, Regina Célia, Sidão Oliveira, Fernando, Vanessa Deisler. A gente termina o programa de hoje. Eu volto quando? Segunda-feira. Guga Noblar, Roberta Garcia, amanhã aqui ao vivo. Beijo pra vocês. E o Provocação Histórica. Agora? Provocação agora? Quem que vem? Provocação Histórica agora? Quem que vem? Entrevista o historiador Tamis Paron. Tamis Paron. Agora, no Provocação Histórica. Olê, 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 olá. Tchau, pessoal. Até segunda-feira, até amanhã aqui no Rolê. Futebol nunca foi o meu forte, mas eu garanto que só de vocês assistirem eu mexer com a bola um pouquinho agora, o algoritmo das redes sociais já vai te jogar para uma empresa de bet em poucos segundos. As empresas de bet tomaram conta da internet, tomaram conta do esporte e tomaram conta dos grandes veículos de mídia. E estão destruindo milhões de vidas. O Brasil é o país com mais problemas com empresas de aposta em todo o planeta. Quando você entra no Procon para fazer uma denúncia, no primeiro momento eles já te perguntam: o seu problema é com apostas ou outras coisas? E ninguém denuncia isso, porque não se pode falar sobre esse assunto, porque os grandes canais são muito bem pagos para se silenciar. Mas nós aqui no ICL vamos falar. No dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E quer convidar vocês para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar esse mercado. E entre com a gente nessa luta contra essa doença que se abateu no nosso país.